Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui, Pai, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, Senhor. E que Tua palavra, Senhor amado, venha trazer renovo, Pai, aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te damos liberdade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, minha igreja amada. Já peço água com calmante pro meu bem. Brincadeira. Bom, gente, hoje eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que você vai sair encorajado a cumprir o seu propósito, amém? Então, que você esteja com o seu coração totalmente entregue, aberto e disponível para ouvir aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, amém? Semana passada, eu estava na quarta-feira, isso eu estava ministrando há alguns dias, muitas coisas ao meu coração. E o meu relacionamento com o Senhor é muito assim, do nada ele bombeia minha cabeça com um monte de ideias e eu já sei que vai vir alguma coisa. E durante toda a quarta-feira, eu fiquei orando, dando 10 motivos para Deus do porquê eu não queria ministrar nessa quarta agora. E eu fiquei falando, não, Senhor, deixa eu preparar mais, né? Porque a gente sempre se sente improvável para cumprir aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Porque nós olhamos sempre para a pequenez que nós temos, para as nossas improbabilidades. E quando eu cheguei na quarta, eu passei o culto inteiro falando, Deus, misericórdia, me esconde do pastor. E aí, do nada, ele só fez assim pro telefone. Eu, tranquilo, quando eu olhei, a próxima quarta é com você, eu falei, Deus do céu. Mas é assim, quando Deus deseja fazer algo através de nós, a gente tenta até correr. Mas Ele dá um jeito de nos alcançar. Então, que você esteja com o coração disponível a tomar coragem e cumprir o seu propósito. E esse é o tema que a gente vai falar essa noite. Coragem para viver o nosso propósito. A palavra-chave dessa noite que eu quero falar se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Eu tenho certeza que, pelo menos, quando eu falar Davi, você já se lembra dessa história. Davi vencendo o gigante. E essa história é uma das minhas preferidas na Bíblia, porque Davi ele era totalmente improvável para fazer isso. A gente, quando escuta essa história, pelo menos eu fico impactada com a grandeza de Deus sobre a vida de Davi, mesmo quando ele era um simples pastor. Mas mesmo ele sendo um simples pastor, ele se destacava como um homem de coragem. E nós devemos ser assim, pessoas cheias de coragem, porque o Senhor ele sempre nos propõe coisas desafiadoras, né? Muitas vezes o Senhor ele deposita coisas para nos usar para outras pessoas, e Ele nos entrega habilidades, dons, coisas maravilhosas para que a gente possa usar para outras pessoas, mas a maioria das vezes Ele nos escolhe também na nossa incapacidade, sabe? Naquelas coisas que a gente ouve que nós não daremos conta, sabe? E eu me identifico muito com Davi, porque justamente estar aqui hoje é justamente uma improbabilidade minha, gente, porque eu sou extremamente tímida. Eu lembro que no meu primeiro encontro, o pastor olhou assim para mim e falou: eu sei que você é calada assim, mas eu sei que Deus tem algo para fazer através da sua vida. E assim, para mim era loucura, porque eu não tinha coragem, gente, de falar nada. Até na célula eu me tremia todinha. Quem participava da célula sabe disso. E hoje estar aqui é justamente dizer que eu estou cumprindo o meu propósito, porque Deus me encheu de coragem. E a gente precisa dessa coragem. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é algumas coisas que a gente precisa se encher de coragem. E a primeira coisa é acreditar. Muitas vezes nós recebemos muitas promessas do Senhor, sabe? Que talvez você vai ser um pregador, talvez que você vai fazer tantas coisas para Ele. E o nosso maior desafio, muitas vezes, não é nem o diabo, é a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar que Deus vai fazer aquilo na nossa vida. E eu acho extraordinário que Davi, ele começou a cumprir seu propósito, mesmo em um cenário totalmente que talvez ele poderia estar ali se vitimizando, porque ele totalmente ali estava sendo uma pessoa que era escolhida apenas para cuidar de ovelhas, enquanto seus irmãos estavam na batalha.
quando ele é chamado pelo seu pai para levar apenas a comida aos seus irmãos que estavam nessa batalha, se você for ler quando chegar em casa, eu tenho certeza que você vai ler novamente, ele estava indo apenas para entregar a comida para os seus irmãos. Mas chegando lá, ele vê um gigante afrontando o povo de Israel e todo aquele exército que talvez era para ser corajoso e enfrentar aquela batalha totalmente amedrontado. E a primeira coisa que ele faz é começar a perguntar, né? Como bom, assim, curioso, perguntar o que é que está acontecendo naquele cenário. E ele começa a perguntar para um e para outro. E eu acho interessante que ele primeiro pergunta qual era a recompensa. Porque ele já estava indo, gente, que tem convicção do seu propósito. Ele tem coragem, sabe? Você precisa ter coragem, mesmo que muitas vezes, para muitas pessoas, a única coisa que ele deveria fazer naquele lugar era entregar comida aos irmãos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi, era vencer o gigante. E nós precisamos, muitas vezes, olhar para a direção que o Senhor está nos dando, mesmo em situações que a gente se sinta improvável. Seja uma pessoa corajosa e acredite naquilo que Deus depositou em você. Amém? Vai dando glória aí só para me beber água. Acredite no potencial que existe dentro de você. E isso não é palavra de coach, viu, João? Mas você precisa acreditar que tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Sabe? Quando uma mãe, um pai vai ter uma criança, ele não espera para comprar a primeira fralda quando o neném vai fazer o primeiro xixi, ou 2 anos depois, não. Ele prepara todo o enxoval para o nascimento do seu filho. Deus fez exatamente isso com você. Antes dele te colocar aqui, ele já tinha um propósito, um projeto para você. E ele já preparou tudo. Tudo que você precisa é acreditar. O que acontece é que muitas vezes nós temos dificuldade até de encontrar aquilo de bom que o Senhor depositou dentro de nós através da sua presença. Né? Nós somos muito aptos, muitas vezes, para enxergar apenas os nossos defeitos, as nossas falhas, mas que você crie coragem e acredite na palavra que Deus determinou sobre a sua vida. Porque se Ele falou que você vai vencer o gigante, você vai vencer o gigante. Amém? E eu acho interessante que ele faz tudo isso, e ele sempre fala que ele está indo em nome do Senhor, sabe? Quando a gente tira o peso dos nossos ombros, de que a gente que faz e acontece, porque muitas vezes para o mundo a coragem é isso. Aquela pessoa que diz que é doidona, que vai matar mesmo, que vai fazer. E não é isso. A coragem que Deus nos abastece é por meio da fé. De você ver uma situação e você achar totalmente impossível aquilo acontecer, mas pela fé você é abastecido de coragem para cumprir o seu propósito. Seja abastecido de fé na sua vida. Você precisa ter fé. Amém? Então, todas as promessas que o Senhor falar para você, aqui, gente, ele já tinha sido ungido. Sabe? Mas ele estava no processo, porque antes de Deus te colocar no propósito, Ele vai te colocar no processo. Você vai ter que passar pelo processo. Sabe? Eu acho interessante Tá, já vou para o segundo passo. Calma, gente, que é igual o carro. Vai acelerando, depois quando pegar vai esquentar. E o segundo tópico é coragem para ser você mesmo. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Sabe? Principalmente sobre autenticidade. A gente muitas vezes tem essa mania de ficar olhando muito de como Deus usa as pessoas, de como as pessoas falam, e muitas vezes a gente tenta ser uma cópia de outra pessoa, mas você precisa ter identidade para cumprir o seu propósito. Davi, ele não estava ali tentando ser um guerreiro, ele não tentou fazer nada que ele não era. Tanto que mais na frente a gente vai ver que ele usou exatamente o que ele tinha como pastor. Davi, ele tinha identidade, ele sabia quem ele era. E Deus usou ele para ser exatamente assim. Então, que você cumpra o seu propósito sendo você mesmo, sabe? E em Jeremias 1 diz assim, 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Sabe? Deus já nos determinou tantas promessas. Tenha coragem para viver o seu propósito. Deus te entregou singularidade. Deus podia ter feito todo mundo gêmeo, todo mundo igual. Mas até mesmo gêmeos, eles têm suas características diferentes de personalidade, de tantas coisas. Né? Lá em casa nós somos 3 irmãos. Se você conhece a minha irmã Brenda, você vai saber que não tem nada a ver comigo. E se conhece o João, você vai saber pior ainda.
Então, assim, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, para cada um, Deus deu a sua singularidade. Porque Deus não nos criou para ser robôs. Deus nos criou para ser seres humanos com propósito e cumprir isso com excelência. Então, que a gente verdadeiramente entenda a nossa singularidade, sabe? Cada um Deus vai usar de uma forma. Então, não fica apontando, Davi não ficava se questionando, por que meus irmãos estão na batalha e eu estou aqui? Por que está me dando só essa função de pastor de ovelhas? Em nenhum momento ele desprezou aquilo que ele estava passando. Por quê? Porque ele entendia a sua identidade. E a sua identidade não estava atrelada a nada, absolutamente nem a opinião do pai. Ele simplesmente cumpria o seu propósito onde ele estava, porque ele entendia quem ele era em Deus. Então entenda quem você é em Deus, quem Deus te criou para ser. Entenda a sua singularidade, valorize tudo aquilo que Deus depositou em você. Porque até mesmo aquilo que era um defeito seu, quando você não era convertido, eu tenho certeza que hoje Deus está usando. Então, assim, seja você mesmo, sabe? Se você fala demais, mas fala assim, sabe, com ousadia. Seja uma pessoa que respeita tudo aquilo que Deus depositou em você, amém? Eu vou contar uma história para vocês de um general, né? Eu gosto dessas histórias, não está na Bíblia, não vou falar que eu falei heresia, tá, gente? É uma história. Diz que o homem chegou no céu, né? Morreu, chegou no céu. E ele se encontra com o apóstolo, a cara do João. E ele se encontra com o apóstolo Pedro. E ele, muito curioso, ele pergunta para ele, na Terra eu estudava muito sobre general, eu estudava sobre tantas coisas, sobre guerra. E eu quero te perguntar, quem foi o maior general da Terra? Ninguém nunca conseguiu me responder isso. E aí ele pegou e disse, foi aquele senhor que está atrás de você. E ele falou assim, aquele senhor é meu vizinho. Não tem nada a ver, ele era um simples funcionário. E aí diz que Pedro respondeu assim para ele, ele seria o maior general, se ele tivesse escolhido ser um general. Isso é muito profundo. Sabe, como você quer encerrar o seu propósito aqui na Terra? Chegando no final da sua vida e não sendo reconhecido e cumprindo o seu propósito. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas estão passando a vida tentando conquistar coisas que não são para elas. Então, talvez Deus vai te pedir coisas que parecem loucura. Mas se Ele te pediu, entregue para Ele. Porque você vai chegar no final e vai dizer, eu cumpri o meu propósito. Sabe? Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é algo único. Então, assim, abrace mesmo a sua missão, o seu propósito e faça isso com intensidade. A gente tem que ser intencional, gente, em tudo aquilo que a gente faz. Essa palavra tem sido a chave da minha vida. Seja intencional. Se você vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia para quê? Para você conhecer mais de Deus. Se você vai orar, vai orar para quê? Para você, sabe, querer estar perto de Deus. Então, tudo que você fizer, seja intencional no seu propósito, sabe? Para você não chegar no final e estar igual a esse homem. Poderia ser o maior general, mas não foi, porque ele não escolheu seguir o seu propósito. Amém? E o terceiro ponto é o que eu já estava falando, mas no versículo 40 diz assim, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs numa forja de pastor que trazia e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Eu achei muito interessante ontem quando eu estava lendo, eu vi que ele, exatamente no versículo antes, deixa eu ler antes. E no versículo 39 diz assim, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E era exatamente isso que eu estava falando para você. Davi, enquanto ele estava vestindo aquela armadura que não foi feita para ele, ele não conseguia andar. Todas as vezes que você não abraçar a sua verdadeira identidade, ser você mesmo, você vai ficar paralisado no mesmo lugar. Porque o propósito foi feito para você, na sua forma, no seu molde. Então, se você tenta ser quem você não é, você não tem como. O propósito não vai se achegar a você. Sabe? Não perca tempo olhando demais para as outras pessoas. Sabe? Abraça a sua verdadeira identidade. Amém? O caminho para viver o propósito passa pelas batalhas do tempo, teste e cenários de improbabilidade. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com José. Todos os homens e grandes mulheres de Deus, eles passaram por esses testes. Do tempo, porque muitas vezes é difícil a gente continuar acreditando.
Porque a gente às vezes quer uma resposta imediata de Deus sobre aquilo que Ele falou. Então talvez tenha promessas na sua vida que você até acha que passou, que você se esqueceu. Mas entenda, o propósito de Deus existe um processo, né? Eu acho interessante que no versículo 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vi um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. Porém, quando se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, o tempo que Deus nos faz, muitas vezes, ficar esperando e você fica desperdiçando, reclamando ou procurando por que não está acontecendo nada na sua vida, na verdade, você precisa aproveitar para se preparar, para viver aquilo que Deus disse que você vai viver. Sabe, Davi, ele só foi corajoso até mesmo para ir contra essas palavras de Saul, porque ele já tinha entendido que Deus era sobre a vida dele. Então, assim, ele não esperou um cenário de tal gigante e ele chegar lá e dizer que vai matar ele, não. Deus preparou Davi. Em todo tempo, Deus vai te preparar. Não queira pular os processos na sua vida para viver o propósito. Sabe, a coragem de Deus sobre a nossa vida, ela é um respaldo para que a gente tenha, de fato, o posicionamento certo diante das dificuldades. Sabe, a coragem não é para você agir inconsequente, mas você entender de fato a direção que Deus está te dando naquele momento. Então, muitas vezes você vai ter que ser um corajoso para ficar esperando, para ficar calado, para cuidar de coisas que talvez você não queria, mas se é o seu processo, abrace também o seu processo, porque só com ele você vai poder cumprir o seu propósito com exatidão. Amém? Quando nos abastecemos de coragem por meio da fé, de trazer à existência aquilo que ainda não existe, Então, por meio da fé que a gente pode enxergar todas as coisas, né? Abraão, ele simplesmente obedeceu à direção que Deus estava dando para ele, né? Mesmo quando Deus nem falou para onde ele ia, mas ele obedeceu e ele simplesmente seguiu. E foi um ato de coragem. Você ir para um lugar que você conhece, muitas vezes você já fica com receio. Imagina você ir para um lugar que Deus só está te mandando ir, você nem sabe onde vai parar. Mas entenda, se Deus te mandou, seja corajoso para obedecer. Amém? Davi não esperou a unção de Samuel para se tornar um homem diferente. Davi, ele era um homem diferente aonde ele estava. Cuidando daquelas ovelhas, ele era obediente ao seu pai. Sabe, a obediência, gente, é uma das coisas que mais nós temos que fazer a Deus. Sabe, por gratidão e por tudo. Mas a obediência, ela vai nos respaldar de muitos riscos. Todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho em algo, a gente, de alguma forma, vai quebrar alguma coisa. Sempre vai quebrar uma coisa. Então, cumpra o seu propósito através da obediência. Seja obediente ao tempo, seja obediente aos testes, seja obediente ao que Deus está te falando. Porque tudo que Deus faz não é para nos causar dano. Deus é um Pai misericordioso. Então, se Ele está te mandando esperar, espere. Amém? Estou muito calada, gente. Reage, porque senão eu vou ficar aqui... Tô falando de coragem e o povo tá aí dormindo. Reage, meu povo. Bora ter coragem. É quarta-feira, mas calma que já chega a sexta. E é isso. Tem uma história, gente, que também eu vi. Hoje eu tô cheia das histórias. Mas diz que tinha um menino de 10 anos. Ele tava viajando de avião e tudo mais. Ele tava ali, tranquilo, na dele. E tinha uma senhora observando ele o tempo todo. E ele entra no avião, coloca o cinto, e ele senta, pega um papel e começa a pintar. No meio dessa viagem começa uma turbulência muito forte, todo mundo bem assustado. E a senhora, porque sempre tem uma senhora observadora, né, gente? Sempre uma senhora fofoqueirinha. E ela observando esse menino. E ela, quando passa tudo aquilo, ela já intrigada de tanta curiosidade de saber porque que aquele menino nem estava prestando atenção em nada, ela chega para ele e pergunta: você não tem medo, não? Você está sozinho? Você não viu tudo que está acontecendo? E ele falou: por que eu teria medo? O meu pai é o piloto.
quando a gente entende que o nosso Deus está no controle sobre todas as coisas, a gente pode descansar, a gente pode ficar tranquilo, mesmo que seja um gigante dizendo que vai te matar e te dar as bestas da fera do campo. Mas confie, porque você é um vitorioso em Jesus. Ele é um Pai poderoso, um Pai cuidador, então entenda que Ele tem o controle de todas as coisas. E se você ainda não entregou a Ele esse controle, entregue. Porque tendo o nosso Pai como piloto, a gente pode literalmente descansar. Amém? E para encerrar, eu queria dizer algumas coisas que eu quero que marque a sua vida. Nós precisamos ser encorajados todos os dias, né? E a gente vê isso, coragem em todos os homens da Bíblia, até mesmo em Gideão, né? Que é o mais medrosinho da Bíblia. Mas ele teve coragem, ele cumpriu o seu propósito. Então, assim, não queira ser reconhecido somente como uma pessoa que planeja, mas não tem coragem para alcançar isso. Seja uma pessoa que tenha coragem para entregar tudo ao Senhor e dizer que você é mais vencedor em Cristo Jesus. Sabe, ninguém acompanha, gente, quem fica o tempo todo se vitimizando, sabe? Chega de coisa chata. Seja encorajado para dizer, eu vou vencer, e eu vou vencer mesmo, porque o meu Pai me fez vitorioso, sabe? A postura de Davi já era a postura de que ele já queria recompensa. Ele poderia ter chegado, visto o tamanho dele, e sair correndo. Eu faria isso. Mas ele não fez isso, ele confiava no Senhor. Acima de tudo, a gente precisa entender e firmar o nosso caráter em Jesus também. Para a gente, todo o tempo, a gente caminhar com caráter. Davi, ele venceu o gigante, mas ele sempre reconhecia que quem estava fazendo não era ele, era o Senhor. Sabe, se Deus não quisesse fazer ele vitorioso, gente, ele não ia vencer. E não era pela arma que ele tinha na mão, é porque se Deus não está na sua vida, algo não vai acontecer, porque o respaldo para o seu propósito é a presença de Deus. Grave isso, o respaldo para o seu propósito é a presença de Deus. Amém? Fique de pé. Para encerrar, eu gostaria de te lembrar de alguns homens e mulheres da Bíblia que foram corajosos e vivenciaram o melhor do seu propósito. Abraão, ele creu no propósito e foi pai de multidões, mesmo sem ainda possuir nenhum filho. José creu no propósito e governou na prisão, mesmo sem ainda concretizar o sonho e governar o Egito. Ana creu no propósito e, mesmo sem ter um filho, entregou a Deus um sacerdote. Davi creu no propósito, mesmo quando para sua família era apenas um menino, um simples pastor de ovelhas. Mesmo quando para o seu pai o plano era apenas entregar comida aos irmãos, por crer e confiar em Deus, ele foi encorajado e voltou com a cabeça do gigante. Seja encorajado nessa noite a cumprir o seu propósito, independente das circunstâncias. Seja corajoso para entregar para Deus a sua vida, mesmo você não entendendo por onde, como o Senhor vai fazer. Confie nele. Confie naquilo que Ele está depositando dentro de você. Cumpra o seu propósito, se encoraja. Hoje eu estou aqui literalmente pelo Senhor. E a gente precisa ser corajosos para cumprir o propósito de Deus. Eu poderia hoje simplesmente sentar e ouvir a palavra, mas eu decidi abraçar aquilo que o Senhor acredita em mim. Então, todos os dias mesmo, quando você se sentir incapaz, confie naquilo que Deus depositou dentro do seu coração. Confie no filho, mesmo que o cenário seja de esterilidade, mesmo que o seu cenário seja totalmente contrário ao que Deus está dizendo para você. Confie naquilo que Deus depositou no seu coração. Amém? A confiança no Senhor é o que vai nos sustentar no propósito. Então confie, porque o seu pai é o piloto do avião e você vai chegar no destino extraordinário. Amém? Feche seus olhos. Sabe, tem muitas pessoas que, até para dar um passo de coragem, para aceitar Jesus, ela tem uma certa dificuldade, porque sempre a gente pensa, será que eu vou conseguir? Mas eu quero te dizer que você vai sim conseguir. Dê um passo de coragem, sabe, para viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Se talvez tenha alguma coisa na sua vida que você não tem entendido, que tem te faltado coragem para enfrentar, creia, o Senhor, através da fé, Ele está mudando o cenário. Tenha fé e seja encorajado para viver o seu propósito todos os dias. Amém?